Apenas para informar os nossos ouvintes, né, um pouco sobre o maestro. Aos 8 anos, como pianista, João Carlos Martins venceu seu primeiro concurso executando músicas de Bach, de quem se tornaria, segundo a crítica, um dos maiores intérpretes do século XX, se não o maior. Além de vencedor de inúmeros concursos internacionais de que participou, o maestro João Carlos Martins tem em seu currículo a sua estreia internacional no Carnegie Hall, aos 20 anos de idade, patrocinado por Eleanor Roosevelt, esposa do memorável presidente americano Franklin Delano Roosevelt. Foi ele também quem inaugurou o Glenn Gould Memorial em Toronto, entre outras incríveis façanhas que na primeira hora que nós temos aqui hoje, nesse programa curto, não vamos conseguir mencionar. Maestro, para nos ajudar também nessa conversa, né, hoje aqui com o maestro João Carlos Martins, nós temos a presença aqui do André Brasolin, que é o anjo do esporte, né, o famoso, conhecido como o anjo. Ele é ex-jogador da seleção brasileira e também com muitos títulos no nosso basquete, fundador do Instituto Brasolin, que através do esporte tem levado aos jovens da periferia uma alternativa em relação à qualidade de vida e à cidadania. Maestro, tem uma perguntinha aqui que a gente quer começar, né, para tentar abranger a questão do uso de drogas, do uso de álcool, né? Sempre temos assim uma ideia de que os músicos do rock, do jazz, do funk sempre fizeram uso do álcool e das drogas. Na música erudita, isso também acontece? E se acontece, o que leva, né, um músico a fazer o uso de drogas? Eu cito o exemplo, por exemplo, do Charles da Flauta, um rapaz que tinha um talento absurdo e foi encontrado na Cracolândia, depois tentou retomar, mas enfim, perdeu-se ali um grande talento para a música, né? O que o senhor atribui, o que o senhor acha, o que o senhor pensa sobre esse assunto? Eu sempre digo que eu não sou o dono da verdade, mas, por acaso, talvez pela estrutura do meu pai, da família, dos irmãos, da minha mãe, se você mostrar para mim uma maconha, eu não sei o que é uma maconha. Eu não consigo distinguir. Às vezes, entrei uma vez num carro, o motorista falou: puxa, saiu uma pessoa aqui, está com cheiro de maconha aqui o carro. Eu não percebi porque eu não conheço. Então, sobre droga, eu sou a última pessoa a fazer um comentário porque eu nunca utilizei uma droga e nunca convivi com ninguém que usasse droga. Na música clássica, eu diria que o movimento das drogas é menor do que dentro de outros gêneros, onde o ambiente é um pouco mais aberto, então de pessoas que acabam se envolvendo pelo que você lê nos jornais. Pessoalmente, mesmo os artistas populares que tocaram comigo, quem foram os artistas populares que tocaram comigo? Chitãozinho e Chororó. Não tenho a mínima, tenho a certeza absoluta que não são a Sandy, que cantou comigo nesse domingo. Tenho certeza que são pessoas que jamais usaram droga. Outro foi o Tiago Abravanel. Também não dá aspecto nenhum. O cantor, o Daniel, mesma coisa. Então, por acaso, eu sou a última pessoa a falar porque eu não cheguei a conviver com ninguém
é que usasse drogas, mas não sou o dono da verdade. Quanto ao álcool, inclusive no filme João, o Maestro, na minha época de depressão, o diretor ficou num dilema muito grande quando eu tive o acidente no braço, que uma pedra rompeu o nervo ulnar e que eu não poderia tocar. O diretor ficou num dilema, mas na parte musical do filme, 100% é a realidade de tudo que aconteceu na minha vida. Mas na parte de dramaturgia é baseado na minha vida. Então, na época de depressão, para o filme não ter uma barriga, ele, em vez de parecer uma pessoa sentada num sofá, deprimida, que podia dar uma barriga no filme, ele pôs eu como uma pessoa que durante um ou 2 anos bebi. Eu, por acaso, digo para você, eu fiquei bêbado só uma vez na vida quando eu tinha 19 anos. Eu nunca fiquei bêbado, tomo um Blood Mary no sábado, é o máximo que eu faço, mas na dramaturgia ele optou por isso para dar mais ritmo ao filme. Então, porque é baseado na minha vida, mas está bem claro que na parte de dramaturgia é baseado na vida. Então, eu acho que quando você vê casos de pessoas que, por causa da droga e do álcool, perderam a oportunidade de transmitir não só excelência musical, mas perderam a oportunidade de transmitir para o público a palavra emoção, é uma pena, porque pelo que você lê nos noticiários e que médicos falam, que aos poucos as drogas acabam influindo na própria performance. No começo pode até ser de uma forma positiva, mas a médio e longo prazo é bastante negativa. Então, é uma pessoa que é uma pena, um artista que, por causa de droga ou álcool, ele perca a oportunidade de cumprir a sua missão. Um artista é um missionário que tem que transmitir emoção para o público que está assistindo. E essa emoção tem que ter um sentimento não só de paz, de amor, porque a música tem o poder de unir nações, gerações, e a música tem um poder infinito no desenvolvimento de uma nação, sem dúvida alguma. Muito bacana essa fala do maestro, né? Com toda essa experiência, com toda essa notoriedade. Falando até um pouco do filme, né? E até quero pegar esse gancho. Muitas pessoas, em um momento onde estão em depressão, de fato, se utilizam do álcool, né? Para amenizar ou até mesmo diminuir o sofrimento. Mas pensando na música, como o senhor trouxe aqui, como universal e como um fator que une. Temos aqui ao nosso lado o Brasolim, que é um ex-jogador de basquete, e inclusive numa dos vídeos do Brasolim falar da bola de basquete como sendo uma forma de integrar e de unir as pessoas, né? E aí eu vou passar aqui para o Brasolim o microfone para ele fazer uma indagação, uma perguntinha para o senhor também. É uma honra. Toda vez que eu vejo o maestro, e ele sabe que a mesma língua porque ele conversa com a alma, né? É muito difícil hoje em dia a gente conversar com a alma. E o senhor passa isso para a gente, ao vivo, na televisão. E eu pergunto uma coisa para o senhor. Aos 26 anos, né, que a vida do senhor praticamente mudou. O senhor pensou em desistir? Sim, eu pensei em desistir. Eu achei que não tinha a mínima condição de continuar a cumprir a minha missão e cheguei a pensar que era melhor abandonar a vida, porque eu achava que
desde os 8 anos de idade, a minha dedicação foi de tal forma dedicada ao estudo de piano, mas a um estudo com uma tremenda de uma seriedade. E eu sei que o que é um artista? 2% é o dom de Deus e 98% é a disciplina do atleta. Sem os 2%, que significa o dom de Deus, nada acontece. E sem os 98% da disciplina do atleta, também nada acontece. Então, eu seria uma falsa modéstia eu dizer que eu não recebi um dom de Deus. Eu recebi o dom de Deus. E eu não sou uma pessoa que antes de entrar para dar um concerto, eu peço para Deus me ajudar. Não, jamais eu teria coragem de fazer isso, porque Deus está muito mais preocupado com a fome na África, com a guerra na Síria, e não com um concerto que eu iria dar. Mas toda manhã eu agradeço a Deus a determinação que Ele me deu para enfrentar adversidades. E esta é a razão pela qual hoje, aos 77 anos, eu continuo cumprindo a minha missão na música, por isso que a minha frase é: a música venceu. Amém. A música venceu. Muitos que estão aqui nos assistindo podem se perguntar: será que eu consigo? Será que eu posso? O maestro está dizendo que lá com os seus 26 anos chegou até a pensar em desistir, mas a persistência e a fé o trouxeram e o levaram adiante. Com 77 anos hoje, para nós é um grande exemplo, um grande sinal de que sim, é possível, sempre vale a pena persistir. O senhor, nessa sua vasta experiência como cidadão do mundo, como alguém que também realiza ações sociais, o senhor acabou de nos dizer, né, dos problemas sociais, dos problemas relacionados ao ser humano de uma maneira mais específica. O quanto hoje o nosso mundo, né, nossa sociedade está desumanizada, individualista. Olhando para essa questão social, olhando para a sociedade, maestro, como que hoje o senhor consegue observar os nossos jovens, a vulnerabilidade social, a falta de oportunidades, o quanto isso muitas vezes conduz esses jovens a comportamentos ilícitos, como o senhor mesmo disse, perder a oportunidade de repente revelar e mostrar o seu talento aos outros, né? Qual é a sua preocupação? O que hoje o senhor tenta fazer ou busca fazer para que essa juventude, esses jovens possam ter uma oportunidade e também, assim como o senhor, aprenderem a superar os problemas da vida? Bem, eu digo o seguinte: na sexta-feira passada, eu fiz questão aliás, fiz já muitas ações dessas durante esses últimos anos, porque quando eu tive a oportunidade de continuar na música, dessa vez através da regência e não através do piano, eu falei, eu tenho que agradecer a Deus por continuar na música, mas tenho que aliar a procura da excelência musical à responsabilidade social. Então, hoje, eu tenho cerca de 6.700 crianças que fazem um trabalho, já vieram para esse universo fantástico da música clássica. E eu, por exemplo, sexta-feira passada, eu fiz questão que o meu filme fosse mostrado no presídio de Bangu. Olha. Mas para jovens de 22 até 27 anos, com penas acima de 8 anos. Para os presidiários mesmo. Para quem Presidiário, está... eu fui lá no meio deles, depois atravessei a barreira, fiquei conversando com eles. Por incrível que pareça, quando acabou o filme, e que eu atravessei a barreira da segurança e fui de encontro a eles, mas eles choravam, e eu percebi que mesmo essas pessoas que cometeram, às vezes, crimes brutais,
tem algum ponto no coração dele, na alma, que pode ser desenvolvido. Então, eu, por exemplo, lamento profundamente que, pelo que você lê novamente nos jornais, que o sistema presidiário brasileiro, em vez de devolver à sociedade uma pessoa em melhores condições, devolve, às vezes, uma pessoa em piores condições do que chegou àquele presídio. Então, eu fiz já isso muitas vezes na Fundação Casa, para jovens, em presídio aqui de Guarulhos. E o importante é você ver que naquele segundo você consegue fazer com que o seu coração chegue no coração daquela pessoa que esteja ouvindo. Então, eu acho que você, em todas as pessoas, tem erros e acertos na vida. Os erros você tem que corrigir e os acertos você tem que aprimorar. E, se Deus quiser, ficar com os acertos até a realização dos seus sonhos. Legal. É importante o que o senhor diz. É falar com o coração, é tocar no coração do outro. Quando nós conseguimos fazer isso, de fato, planta-se uma semente, lança-se uma esperança. Estar em recluso, num ambiente, num presídio, num sistema penitenciário, em alguns momentos deve, de fato, levar a pessoa a pensar que não há mais saída, não há mais como modificar a sua vida, mesmo porque, como o senhor mesmo falou, o sistema penitenciário, os presídios hoje estão, digamos, em uma situação muito ruim, calamitosa. Devolver para a sociedade um cidadão é bem complicado num ambiente como esse. Pegando o gancho do filme do senhor, né? Um gancho e, na verdade, valorizar isso. O senhor estava dizendo que o filme vai ser levado para fora, vai ser também distribuído para fora do Brasil. Qual é o grande objetivo do filme, maestro João Carlos Martins? Como é que surgiu a ideia de fazer o filme? Né? O que o senhor espera deste filme? O filme, o projeto realmente começou há alguns anos atrás. Finalmente, há 2 anos atrás, a família Barreto me telefonou, falou: nós vamos fazer o filme, vamos começar a fazer a escolha. Mas o primeiro roteiro, falei, não é, eu acho que um roteiro adequado. O segundo roteiro eu adorei. E o filme, antes de tudo, como ontem, por exemplo, eu fui assistir o jogo da seleção brasileira contra o Chile. 3-0. 3-0. O senhor palmeirense, né? Não, sou portuguesa. Português, outro. Tá ali. Aí eu estava lá assistindo, de repente aquela faixa que vai correndo ao lado do estádio, passava uma faixa de 15 em 15 minutos, escrito João Maestro, uma história de superação e amor à vida, passando num campo de futebol. Passava a faixa João, o Maestro, e eu fiquei surpreso, porque eu não esperava. Eu estava assistindo o filme no camarote de um grande amigo meu, Sidney Oliveira, e ele fez essa surpresa para mim sem eu saber. Eu falei, puxa, maravilhoso. E realmente eu percebi que na caminhada de volta para o carro, muita gente aplaudia. Então eu percebi o seguinte, que o meu caso é o caso de uma pessoa que simplesmente perdeu as mãos para o piano. Muito menor do que uma pessoa que tenha ficado tetraplégica, que tenha ficado com uma deficiência visual. Mas pela exposição na mídia, acabei sentindo uma responsabilidade muito grande. Por cada aeroporto que eu chega uma pessoa, fala para mim, eu tive câncer, mas assisti uma entrevista sua,
voltei a ganhar amor à vida. Então eu sinto uma responsabilidade muito grande em relação àquelas pessoas que têm uma deficiência física. Mesmo na abertura dos Jogos Paralímpicos, eu fiz questão, na mesa redonda com os atletas, de mostrar que uma deficiência a gente tem que tratar até com humor, mas não querendo piedade de todo mundo. E eu contei uma história, cada um contou uma história engraçada. Eu contei uma história que quando eu perdi a mão direita, eu comecei uma carreira com a esquerda eu corri o mundo. Mas quando eu passava por países de ponta, eu procurava médicos para ver se podia reverter a mão direita, mas todos falaram nada a fazer. Comecei a ir na igreja, que eu acredito numa força superior e numa força interior, mas o milagre não aconteceu. Finalmente fui parar num pai de santo. O pai de santo falou, qual a mão? Eu falei, a direita. Ele falou, a direita é mais fácil. Me deu 1000 passes, depois de 1000 passes ele falou, não se preocupe que em 1 ano a sua mão está igualzinha à outra. 1 ano depois fechou a esquerda. Então ele acertou. Mas eu falei, quando você trata um assunto de uma deficiência até com humor, cada um começou a contar uma história. E uma pessoa com deficiência visual, um atleta, ele contou, olha, eu outro dia encontrei um amigo de escola e o amigo falou para mim, há quanto tempo eu não te vejo? Ele falou, imagine eu. O humor sempre... Entende? Então a pessoa tem que tratar com otimismo uma deficiência física e saber como enfrentar uma adversidade. Maestro, mestre, né? Porque a gente que está fazendo esse trabalho social, ontem eu fui na Fundação Casa Jatobá, que é na Raposo Tavares, e falei, né? Não, os meninos falaram, são os reincidentes, né? E como transforma a palavra do Senhor com eles. Então, o esporte ajuda, certo? O esporte ajuda, libera aquela endorfina, ainda eles têm sonhos, certo? Mas eu nunca imaginei que a cultura fosse tão forte dentro de uma Fundação Casa. Eu estou dentro do Heliópolis, eu estou no Paraisópolis, estou até na Cracolândia. Tem muita cultura dentro da Cracolândia, onde eu nunca imaginei. Por quê? Porque a droga tá falando mais alto. Então, superação. Até onde o senhor quer chegar? Até onde o senhor consegue chegar? Ou tem algum dia assim que você acaba falando, não, eu acho que eu não estou no caminho certo, eu estou cansado, porque o corpo da gente cansa. A alma trabalha, mas o corpo cansa. Até onde a voz consegue ir? A voz do Senhor? Eu diria que na minha vida tudo que eu sonhei aconteceu. Foram feitos 2 documentários na Europa sobre a minha vida, um na França, Alemanha, outro na Bélgica. Aqui no Brasil foi feito pela TV Cultura. Teve o Carnaval, fui enredo de Carnaval, ganhamos o Carnaval com a Vai Vai. E o filme João Maestro eu considero como foi uma espécie de cereja no bolo, que foi a complementação de tudo que eu realizei até hoje. Mas, a partir de agora, que eu estou começando a segunda etapa da minha vida, a partir de agora que eu quero deixar um legado. Eu comecei um projeto para, em 5 anos, em cidades pequenas, de 70, 80 mil habitantes, formar 1000 orquestras no Brasil. Então, além dos concertos, e porque uma orquestra numa cidade pequena, fazendo um concerto, é um orgulho para a cidade ter uma orquestra onde eu uno os sopros com as cordas, geralmente de igrejas, e os sopros da banda local. Então, fiz a apresentação, o lançamento do projeto no último domingo no Teatro Municipal, e apesar de dar 200 concertos por ano, fico 700 quilômetros aqui no estado. Primeiro é Orquestrando São Paulo, que transformar-se-á em Orquestrando o Brasil. Daqui 5 anos,
aí eu poderei dizer, deixei um legado no nosso país, que era o sonho do Villa-Lobos. O Villa-Lobos queria fechar o Brasil em forma de coração através da música. Mas naquela época não havia nem internet nem TV. Quem sou eu perto dele? Mas esta é a minha missão de realizar o sonho dele. Sensacional, poxa vida, é uma grande notícia, informação. Vamos divulgar, fazer de tudo para que isso aconteça, porque acontecendo isso, com certeza muitos jovens, muitas crianças estarão sendo cuidados e a prevenção em relação ao álcool e às drogas também participar de trabalhos e de ações como esta. Vamos fazer uma pequena pausa, um pequeno intervalo e já voltaremos com a entrevista com o nosso querido maestro João Carlos Martins. A dependência química, seja por álcool ou outras drogas, é uma doença que afeta inúmeras pessoas e famílias. A campanha Tocando o Coração quer possibilitar o tratamento e a reabilitação do usuário de drogas, através de vagas sociais oferecidas por clínicas e comunidades terapêuticas. Se você ou alguém que você conhece deseja se livrar do uso das drogas, ligue para 011 98 345 9854. A participação das clínicas também é fundamental. Colabore e ofereça uma vaga social para quem precisa. Juntos, podemos resgatar muitas vidas. Deixe seu coração ser tocado e venha fazer parte dessa história. Olá, amigos! Voltamos aqui com a entrevista especialíssima com o maestro João Carlos Martins. E vou fazer uma pergunta, maestro, hoje importantíssima, que está sendo discutido lá no Supremo Tribunal Federal. É um tema que o programa Tocando em Frente aborda desde 2016, que vai refletir muito na nossa sociedade. O senhor, como sendo um homem também que se preocupa e que está envolvido com ações sociais, trabalhou e teve essa experiência muito bonita no presídio de Bangu. Essa pergunta está relacionada também a essa questão, né? Porque dizem que o índice de pessoas presas hoje por causa das drogas, do tráfico, é um número muito grande. Então, se alega que descriminalizando ou legalizando as drogas resolveríamos esse problema, entre outras coisas. Mas também tem muita gente que diz que legalizar geraria um aumento no consumo. Existem pesquisas também que falam sobre esse assunto. No Colorado houve esse processo de legalização, mas também existem pesquisas que revelam o quanto isso teve impacto social negativo. Maestro, qual a opinião do senhor sobre a legalização das drogas no Brasil? Eu posso ser chamado até de careta, mas, pessoalmente, eu acho que se estatísticas mostram o que as drogas podem prejudicar o desenvolvimento de um ser humano, por que facilitar e não dificultar? Então, eu, talvez pela minha origem, dos meus pais, dos meus irmãos, eu, pessoalmente, eu acho que, como, por exemplo, o caso do excesso de uso de armas nos Estados Unidos, que tem mostrado que a facilidade do uso de armas tem ocasionado tragédias tão grandes, tudo aquilo que, no fundo, pode conduzir a um desenvolvimento maléfico para uma nação, eu acho que se dificultar é melhor do que facilitar. Existem pesquisas que dizem que se você facilita o acesso ao consumo, a tendência é que aumente o consumo da determinada substância. Um caso específico é o álcool, né?
O álcool é lícito, ele é legalizado, mas não deixa de ser uma droga, e 60% dos casos que envolvem algum tipo de problema relacionado à dependência química é a partir da substância do álcool, né? Então, legalizar as drogas facilitaria esse acesso e poderia sim trazer problemas sociais muito mais impactantes. O senhor observa ou tem essa percepção ao viajar pelo mundo, nos países onde existe essa legalização, por exemplo, na Holanda, o senhor tem essa percepção? Qual o seu feeling a respeito disso, maestro? Você, por exemplo, apesar da Holanda ser um país ultra desenvolvido, quando você anda, eu fiz vários concertos na Holanda, mas você anda naqueles bairros mais jovens, você vê algumas cenas deprimentes, entende? Então, eu não sou, conforme eu disse, eu não sou o dono da verdade, eu sou uma pessoa que luto contra qualquer tipo de preconceito, mas eu acho que se se existe um fundamento mais dirigido à espiritualidade por parte dos nossos governantes, por parte dos nossos empresários, por parte dos nossos líderes, por parte dos nossos artistas, dos nossos atletas, se a palavra espiritualidade está mais presente, você está fazendo realmente aquela nação ter um desenvolvimento mais, é uma expressão forte, mais dirigida a Deus e mais dirigida ao fazer bem, ou seja, ao amar ao próximo. Então, isso é uma das coisas, por exemplo, na minha orquestra, são 65 elementos, eu sempre digo para a orquestra, a única palavra que eu não permito aqui dentro eu detesto autoritarismo, nós temos que ter uma convivência tem que ser uma liderança natural, mas não uma liderança com prepotência. Mas a única coisa que eu não permito é a palavra inveja aqui dentro. Porque não tendo a palavra inveja, já existe automaticamente o amor ao próximo. O que é o amor ao próximo no caso de um músico? Se eu estou assistindo um concerto de um concorrente meu, quando eu era pianista, eu ficava até com a mão suada torcendo para que aquele concerto fosse bem. Entende? Porque eu imagino o que passava dentro do coração dele durante o concerto. E na minha orquestra, cada música eu peço para que ele torça para que o músico do lado toque, se tocar melhor, jamais tenha inveja, tenha admiração. E ele procure sobrepujar a si mesmo para alcançar a performance do companheiro que está ao lado. É isso mesmo, maestro, porque nós que trabalhamos muito com as crianças, né, e com esses jovens, e no começo da entrevista, o senhor falou de família, né? Então, meu pai e minha mãe não deixam eu chegar perto de um copo de cerveja, eu nunca fumei também. Maconha, eu sei o que é o cheiro, porque eu trabalho em comunidade, mas sempre falo para eles, eu falo para o próprio traficante, gente, vocês não querem isso para o filho de vocês. Não pensa que legalizando ou não, porque vai ser pior. O nome já fala, é droga. Então, se é droga, droga é droga. E nós tivemos essa família, né? O senhor falou do Chitãozinho Chororó, você falou da Sandy, da própria família do senhor. O Oscar Schmidt também é um cara que tem muita superação, ele também tem a família dele, o Oscar do basquete. Está faltando mais a espiritualidade, porque a gente debate muito sobre as drogas, a gente debate muito sobre outras coisas, mas a gente está esquecendo de amar a própria família, né?
Nós estamos esquecendo de amar, perdoar o irmão, dar um beijo no pai, pedir bênção para a mãe, para os avós. Não está faltando isso? O mais importante, esse amor ao próximo por um mundo melhor? Sem dúvida alguma. E tem coisa, conforme eu falei, a pessoa pode ter erros e acertos na vida. Eu, por exemplo, gostaria de ter sido como meu pai e minha mãe, que ficaram casados 67 anos. Eu tive divórcio, mas nunca deixei de ser uma pessoa profundamente presente com relação aos meus filhos, entende? E também com uma relação muito próxima, apesar do divórcio, para que os filhos não sofressem um problema familiar. Hoje tem uma vida profundamente tranquila, ainda hoje tenho o aniversário de 2 netos que estão fazendo 15 anos, vamos fazer uma festa grande com eles. E eu pedi para que vários esportistas, acabei de receber agora a mensagem do Galvão Bueno, porque vai ser uma surpresa para o meu neto hoje de noite. E vários atletas, o Casagrande, o Jonas, lá de Portugal, do Benfica, os jogadores do São Paulo, porque ele é São Paulino, todos fizeram uma mensagem para ele muito forte. O Casagrande, que eu acho... O Casagrande é muito amigo meu. O Casagrande é uma pessoa que ele luta para ser um exemplo da vitória contra as drogas, entende? Luta até hoje. Todo dia, né? Todo dia. Ele luta, mas ele vai... Tenha certeza que ao apagar das luzes ele vai falar, eu venci. Eu sou muito amigo dele, eu tenho uma grande admiração por ele, e é um exemplo para pessoas que não procuram enfrentar esse problema de frente. Maestro, dando aqui já um pitaquinho, revelando um pouco da surpresa para o Neto. Ainda bem que esse programa só vai ao ar no sábado, né? Senão ia ficar sabendo. O Maestro, fala com o Casagrande se ele não pode dar uma entrevistinha para o programa Tocando em Frente, para a gente falar sobre as drogas, sobre a história de vida dele. Falo com o Casão. Será uma grande honra para nós e levar ainda mais informação de alguém que hoje é tão conhecido, e ele mesmo já disse que o livro dele, né, os demônios que ele tem que vencer, já também, como o senhor mesmo disse, consegue tocar hoje em algumas pessoas. Então, para nós, seria muito bom. Já deixo aqui o convite indiretamente ao Casagrande pelo maestro João Carlos Martins. Maestro, estamos encerrando mesmo, porque o senhor também tem os seus compromissos. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, né, para o ouvinte da Rádio 9 de Julho, a Rádio Católica 9 de Julho, para os nossos ouvintes também do programa Tocando em Frente, mães, famílias que têm e passam o problema da dependência química, muitos especialistas, muitos profissionais também que ajudam a transformar a nossa sociedade em uma sociedade mais saudável, pensando que a dependência química é um problema de saúde mental, né? E o quanto a saúde mental precisa ser trabalhada, cuidada. E logo em seguida o Maestro também vai dar uma canjinha pra gente aqui com um prelúdio de Bach ao piano, mas para que os nossos ouvintes aí se deleitem um pouco com a sua mensagem, a sua participação aqui no nosso programa. A minha mensagem é que a pessoa tem que, na sua vida, ter uma missão. E ela tem que correr atrás dos seus sonhos. Só que ela pode ter percalços na vida e achar que ela nunca vai conseguir atingir o sonho que ela idealizou. Então, sempre eu repito isso, que você corre atrás dos seus sonhos, você acha que você não vai alcançá-los, mas quando você menos espera, o sonho acaba correndo atrás de você. E você percebe que
ao apagar das luzes, você pode falar valeu. Valeu, né? Valeu, maestro. Valeu, André Brasolin. Muito interessante, né? Muitas vezes corremos atrás dos nossos sonhos e chegamos até a desanimar, mas se acreditarmos e tivermos perseverança e fé, os sonhos começam a correr atrás de nós. Sensacional. Fica a dica e na sequência vocês vão acompanhar aqui a palhinha do maestro tocando o Prelúdio de Bach. Agradecendo aqui essa galera que está aqui conosco também, aqui atrás das câmeras, produzindo aqui o nosso programa de hoje. Deixa eu dar aqui os créditos. Cadê Marcos? Marcos, pelo amor de Deus, onde que tá? Tá aqui. Nosso programa está chegando ao final. Queremos agradecer ao Janderson Toledo, que já até jogou bola com o maestro, né? Tava aqui conversando com o maestro na época da Fazendinha, pelas imagens também, e com o João Baracho pelo áudio. É Baracho ou Baracho? Baracho, que está aqui também nos ajudando, e você que está nos acompanhando vai ter agora essa bela surpresa que é o maestro tocando o piano aqui, o Prelúdio de Bach. Muito obrigado, maestro, pela sua gentileza, que o nosso bom Deus nos abençoe, e obrigado a você, ouvinte. Fique agora com esta participação, esse momento musical com o maestro João Carlos Martins. De Johann Sebastian Bach, o qual teve uma intervenção do grande compositor Gounod
anos e anos após, que deu origem à Ave Maria.